Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, capítulo 5. Estaremos lendo apenas 2 versículos. Quantos irmãos procuram? Pastor Júnior, Deus abençoe sua vida, te dê muita força e saúde física e espiritual neste ministério. Pastor Carlos, Deus também te abençoe sua vida, em nome de Jesus. Meus irmãos, apenas versículo 29 e versículo 30, acredito que de conhecimento da igreja. Mateus, capítulo 5, versículo 29 e versículo de número 30. Os irmãos encontraram? Amém? Glória a Deus. Passamos a ler a palavra do Senhor. Nos diz assim: portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois te é melhor que perca um dos teus membros, que todo o corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e tira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Os irmãos podem estar se assentando nessa noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, Mateus capítulo 5, Sermão do Monte, conhecido por todos nós. Acredito que toda a igreja tem total conhecimento deste sermão e de onde nós estamos situados aqui na palavra de Deus. Na verdade, Mateus, ele foi uma das testemunhas dos 4 evangelhos que escreveu sobre a vida de Cristo. E aqui no capítulo 5, ele vai registrar acerca do sermão que Jesus vai dar à multidão e também aos seus discípulos que se encontravam ali. E dentro deste sermão, é importante nós entendermos o contexto e o que estava acontecendo ali, o porquê que Jesus estava dando esse sermão e qual é a importância desse sermão, para depois nós falarmos um pouco sobre esses 2 versículos que nós temos aqui. Interessante nós entendermos que nós já sabemos que o povo de Israel foi um povo escolhido, um povo separado por Deus entre as nações, entre os povos, para que este povo fosse um povo diferente dos demais povos, e que através desse povo eles pudessem mostrar ou pudessem fazer Deus conhecidos, ou que Deus se fizesse conhecidos através de uma nação, através de um povo na terra. Nós aqui estamos após um período que eu poderia dizer triste para a nação de Israel, um período em que havia cerca de 400 anos, assim é dito, estudado, cerca de 400 anos em que Deus não falava, Deus não se comunicava com o seu povo, coisa que nós víamos frequentemente acontecendo no Antigo Testamento, através dos profetas, através também dos seus juízes, através de homens na qual Deus levantou. Mas nós já sabemos de antemão que haviam profecias que diziam que futuramente nasceria um, e essa profecia ela já é feita em Gênesis, que nasceria um da semente da mulher, que pisaria a cabeça da serpente. E nós vamos ver agora uma nova aliança sendo estabelecida da parte de Deus com os homens. E esta aliança, nós já somos conhecedores, ela foi estabelecida pelo próprio Cristo aqui na terra. Então aqui nós estamos vendo Cristo trazendo os valores, ou as leis, ou as regras, ou como deveríamos nos conduzir agora nessa nova aliança, deste novo testamento, que estava sendo feito através da pessoa de Cristo, entre Deus e os homens. Então Cristo agora vai dar um sermão acerca de qual era a doutrina, qual era o ensinamento, qual era agora as rédeas que tomariam conta da vida daqueles que entrassem nessa nova aliança, e começassem a fazer parte desta nova aliança, deste novo testamento, que estava sendo estabelecido pelo próprio Cristo. Então, nós vemos aqui capítulo 1, 2, 3 e 4, há alguns acontecimentos que antecedem este capítulo, mas o capítulo mais próximo, aquilo que antecede o capítulo 4, é Jesus chamando os seus discípulos, escolhendo aqueles que iriam fazer parte dos discípulos, para que a missão que fosse agora a ser cumprida, fosse cumprida por estes homens. E no capítulo 5, nós vamos ver Jesus ensinando a estes, na qual ele chamou no capítulo 4, não só a estes, mas também uma grande multidão, que desde já estava seguindo o Mestre, já estava acompanhando o Mestre, os seus ensinamentos, e também já ouvindo tudo que ele tinha ensinado, e consequentemente também vendo os milagres que agora estavam vindo da parte de Jesus. E nós vamos ver, na verdade, Jesus ensinando e trazendo agora uma forma de condução que seria o reino. Como o reino iria se conduzir?
não para abrogar a lei ou fazer com que a lei fosse excluída ou não tivesse valor. Na verdade, no início aqui do capítulo, Jesus vai dizer totalmente o contrário disso. Ele vai dizer: olha, eu não vim para que a lei ela não fosse cumprida, ou para que a lei fosse apagada, muito pelo contrário, eu vim para que a lei fosse cumprida, para que a lei ela fosse, nas suas mais minuciosas palavras, fosse cumprida por mim. Mas na verdade, Jesus vai trazer uma perspectiva mais profunda naquilo que havia sido ensinado na lei. Nós vamos ver aqui no decorrer de todo o capítulo 5 principalmente, Jesus ele começa a citar, começa a falar sobre a lei, sobre aquilo que a lei dizia, mas trazendo agora uma perspectiva espiritual, uma perspectiva mais profunda daquilo que ele ensinava. Principalmente quando nós passamos a partir do versículo 17, nós vamos ver no versículo 1, em Mateus escrevendo aquilo que estava acontecendo, Jesus se reunindo, subindo ao monte, assentando e ensinando os discípulos e a multidão, e até o versículo de número 12, 13 e 16, Jesus falando agora de como os valores do reino funcionariam. Mas a partir do versículo 17, nós vamos ver que a perspectiva do texto vai mudar um pouco. Quando Jesus ele começa a citar diretamente a lei, diretamente aquilo que estava escrito, diretamente que os pais daqueles que estavam ouvindo, ou haviam ouvido de Moisés e da lei, através das transições ensinadas de pais para filhos. Mas nós vamos ver Jesus trazendo uma perspectiva mais profunda a partir do versículo 17. Nós vamos ver no versículo 17 Jesus dizendo assim: não pense que vim para revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Então nós vamos ver no decorrer agora, a partir do versículo 17 até o último versículo, Jesus fazendo citações diretamente da lei, e nós vamos ver, de certa forma, de um padrão sendo seguido por Jesus. Jesus cita a lei, Jesus diz assim: está escrito, ou outro sim diz assim, a lei diz dessa maneira, mas no versículo posterior ele vai dizer: mas eu digo dessa maneira, mas eu ensino dessa maneira, mas eu lhes digo para fazer desta maneira. Então nós temos uma citação de uma lei, nós temos após a citação da lei, a maneira como Jesus interpreta essa lei de uma forma muito mais profunda, muito mais abrangente, e após fazer isso ele vai dar um exemplo, para que a multidão pudesse entender aquilo que ele estava dizendo. Nós vamos ver isso acontecendo no versículo 21, 22, que diz assim, ó: vocês ouviram falar o que foi dito, Jesus citando diretamente a lei: não mate, e ainda, quem matar estará sujeito ao julgamento. Mas agora no versículo 22, Jesus vai citar a lei, mas trazer algo mais profundo ainda dentro da lei citada: mas eu vos digo que todo aquele que se ira contra o seu irmão está sujeito ao julgamento. Então Jesus estava ensinando: olha, tem algo mais profundo que aquilo que a lei está trazendo. A lei diz para não matar, mas eu digo que irá contra o seu irmão é tido também como um crime de homicídio. É tão profundo este crime, é tão sério este crime, este pecado ele é tão profundo como se você também estivesse transgredindo a lei que diz para não matar. Ou seja, Jesus ele possuía e ele podia fazer isso com tal autoridade, na qual ele estava ensinando para aqueles que estavam ouvindo, que eram conhecedores da lei, a questão da profundidade que a lei estava trazendo, na qual ele estava trazendo o verdadeiro sentido daquilo que havia sido ensinado. Então, os judeus muitas das vezes questionaram Jesus, dizendo que Jesus ele estava passando uma borracha sobre a lei, agora fazendo com que a lei não fosse cumprida, dizendo que tudo aquilo que havia sido ensinado não era para ser seguido, mas era totalmente ao contrário disso. Jesus estava trazendo um ensinamento mais profundo, uma perspectiva espiritual para com aquilo que havia anteriormente sido ensinado na lei. E nós vamos ver isso acontecendo no versículo 28, no 33, 34, 38, 39, 43 e 44. Jesus cita a lei, mas diz: olha, a lei diz isso, mas eu vos ensino desta maneira, eu vos ensino desse jeito, e depois dá um exemplo para que nós possamos entender e aprofundar naquilo que Jesus estava ensinando. E nós vamos entender que Jesus, como sendo Deus, e sendo Ele Deus, como João vai atestar no seu Evangelho, no versículo 1, dizendo que Ele é o vivo, Ele é o verbo vivo, Ele era Deus, Ele é Deus e estava no princípio, desde o princípio, e antes do princípio Ele já era. Então nós vamos entender que Jesus ele tinha autoridade para fazer tal, para trazer um sentido mais profundo, um sentido mais verdadeiro naquilo que Ele estava ensinando acerca da lei. Então este é o contexto que esses dois versículos que nós lemos estão situados. O
no contexto em que Jesus está ensinando para a multidão, ensinando para os seus discípulos, na qual tem por título o Sermão da Montanha, onde ele vai trazer uma perspectiva mais profunda acerca da lei, acerca dos ensinamentos que foi entregue ao povo de Israel, mas agora com uma visão espiritual sendo implantada no coração dos seus ouvintes. Então nós entramos agora nos dois versículos que nós lemos. Na verdade, o que Jesus está ensinando no versículo 29 é aquilo que ele já citou no versículo anterior, como acontece durante o texto. Ele vai falar sobre a cobiça, ou sobre o adultério, ou sobre desejar a mulher do próximo. Ele cita a lei sobre o adultério, como acontece no decorrer do texto, cita a lei. Depois ele cita como o mandamento funcionará a partir daquele momento, a autoridade que Cristo tinha para o fazer. E depois ele vai dar um exemplo de conduta, da maneira em que aqueles que estavam ouvindo deveriam se comportar. Então é nesses 3 versículos aqui que nós estamos situados. E no versículo 29, nós vamos ver algo profundo sendo ensinado por Jesus. Apenas nesses 2 versículos, nós poderíamos entender tamanha profundidade naquilo que está sendo mostrado aqui pelo Mestre. Nós vamos ver aqui no versículo 29 e no versículo 30, tem tantas coisas, tão profundas coisas nesses 2 versículos, que nós poderíamos passar horas e horas citando e falando e entendendo no decorrer de toda a Bíblia aquilo que Jesus estava ensinando aqui. Então nós temos que entender que a autoridade do ensino de Cristo e como Cristo está ensinando era algo que os judeus nunca haviam visto, era algo muito superior, muito mais sublime, muito mais esplêndido do que aquela lei que já havia sido entregue. A lei era boa, a lei era maravilhosa, e quando o povo a recebeu, isso foi positivo e foi muito bom para o povo. Mas agora eles estavam tendo o próprio Deus, o Cristo encarnado, ensinando a eles como eles deveriam se comportar. Mas não só aquela multidão daquela época, não só os discípulos no contexto imediato, mas também a igreja, que agora tem acesso a tudo aquilo que Jesus falou, porque Mateus veio a escrever um documento que chegou até as nossas mãos. Então cabe a nós agora entender esses 2 versículos, entrar, mergulhar, nos aprofundar naquilo que Jesus está ensinando nesses 2 versículos, acerca de tudo aquilo que nós podemos extrair desses 2 textos e tamanhas verdades que há nesses 2 versículos. Nós vamos ver que esses 2 versículos, na verdade, eles se parecem um com os outros, um com o outro. A perspectiva e a ideia que é traga por Jesus é a mesma, mas Jesus repete 2 ideias iguais, mas com exemplos diferentes, para que aquilo pudesse ser fixado na nossa mente, para que pensando nesses versículos e também a multidão ouvindo esses versículos, eles pudessem compreender aquilo que Jesus estava ensinando. Então ele cita 2 exemplos iguais, mas com perspectivas diferentes. Então nós vamos entender que há também 2 formas de interpretar esses versículos, e que na verdade nós não podemos nos equivocar nessa forma de interpretar, para que nós possamos não ferir o texto bíblico e aquilo que Jesus estava ensinando. Então vamos lá, agora nos versículos que nós lemos. A primeira coisa que nós vemos é Jesus agora trazendo a aplicação daquilo que ele falou no versículo anterior, acerca da cobiça, acerca do adultério, acerca de desejar a mulher do próximo, acerca de o adultério agora não seria apenas o ato em si, a prática do ato, mas o pecado estaria ligado apenas ao desejo, apenas aquilo que está no interior do homem, no interior da mente, no coração do homem. Então, na lei era apedrejado, era colocado para fora e apedrejado aquele que fosse pego, aquele que tivesse prova suficiente, com 2 ou mais testemunhas, de que verdadeiramente caiu no ato de adultério. Mas a perspectiva que Jesus está trazendo da nova aliança é uma perspectiva diferente, na qual o ato de trair, o ato de adulterar, é apenas aquele ato, o desejo de cobiçar a mulher do próximo, mesmo que esse desejo não seja consumado, mas apenas o ato de pensar, apenas o ato de desejar e consumir e consumar esse desejo no coração, já é considerado adultério. Então Jesus está mostrando para nós, no versículo 27 e 28, de que na perspectiva do reino, o pecado não está ligado à ação, o pecado não está ligado ao ter feito, mas o pecado ele começa e já está consumado em nosso coração, quando nós apenas cobiçamos com os nossos olhos, e no nosso coração, aquele desejo que nós estamos sentindo, ele está sendo consumado. Assim já é tido um adultério
antes mesmo da ação ser praticada, apenas dentro do nosso interior. Então o que nós entendemos é onde Jesus queria chegar e o que ele está ensinando. Olha, o pecado ele não está ligado simplesmente à prática, ou aquilo que traz escândalo, ou aquilo que todos estão vendo, ou aquilo que chegou ao ouvido e aos olhos de todos. Mas o pecado ele começa e ele já é consumado muito antes da ação ser feita. O pecado ele começa dentro do coração e uma vez consumado no coração, ele passa a ser agora praticado fisicamente, mas desde quando ele é consumado no coração, isso já é tido como pecado. Então é isso que Jesus está dizendo aqui no versículo 28. Mas, graças a Deus e a sabedoria de Jesus, que excede a todo entendimento, ele vai nos trazer uma resposta, um ensinamento profundo, um ensinamento espiritual, acerca disso que seria para nós algo tão pesado, que é algo difícil. Quanto tamanho é difícil não consumir o ato, e já é difícil o fazer por causa do nosso lado, do nosso eu, da nossa carne, do nosso interior. Quanto mais os nossos desejos. Quem pode suprir os seus desejos? Quem pode suprir os seus pensamentos, ou suprimir, ou impedir que os seus pensamentos sejam consumados na mente e no coração? Nós poderíamos, de certa forma, dizer que conseguiríamos, de certa forma, ou não, por causa do nosso eu, do nosso pecado, não praticar algumas coisas, não levar a consumar fisicamente, mas controlar os desejos do coração, controlar os desejos da mente, seria algo que praticamente impossível para nós, por causa daquilo que é uma guerra interior dentro dos nossos corações, dentro da nossa mente, dentro do nosso interior, onde a nossa carne, onde o nosso eu, ele vai desejar aquilo que nos afasta de Deus, ele vai desejar pecar, vai desejar buscar as cobiças. Então era isso que Jesus estava dizendo, apenas o desejo, apenas o pensar, apenas o consumar dentro de si, já é considerado um pecado. E nós temos que entender que isso para a multidão era algo novo, era algo que eles nunca haviam ouvido. Eles tinham pleno conhecimento da lei e entendiam e conheciam que o pecado consumado ele era digno daquela sentença que estava escrita. Mas agora era algo diferente sendo ensinado, era algo que eles ainda não haviam ouvido, era uma nova perspectiva verdadeiramente da lei, na qual eles já possuíam. Mas no versículo 29 e 30 vai nos dizer assim: portanto, se o teu olho direito se escandalizar, como eu disse, os dois versículos eles parecem muito. No versículo 30 diz assim: e se a tua mão direita se escandalizar. Nós temos que entender que há umas formas de interpretar este versículo. É interessante nós entendermos que se nós interpretarmos esses dois versículos de forma literal, eu fiquei imaginando em casa, meu Deus, pense se fosse assim mesmo. Se meu olho me fizesse pecar, eu chegasse em casa, pegasse uma faca, enfiasse dentro do meu olho e falasse assim: agora eu não peco mais, quero ver esse olho desejar aquilo que não é dele. E eu fico pensando, se a minha mão me fizesse pecar, então eu viria até a igreja e falaria: pastor, a minha mão me fez pecar, eu peguei aquilo que não é meu, eu toquei aquilo que eu não devia, então eu trouxe o facão aqui e o Senhor vai cortar a minha mão para que eu não peque mais, e assim através da minha mão eu não venha pecar contra o Senhor. Se nós imaginarmos esse texto de forma literal, nós teríamos de certa forma um povo ou uma igreja toda aleijada, um sem a perna, outro sem o pé, outro sem o olho, outro só com a metade do braço, porque nós entenderíamos esse texto de maneira literal. Então seria uma igreja completamente formada por aleijados, pessoas que haviam ali e começavam a ferir os seus corpos por conta do pecado. Então, se literalmente já era difícil, quanto mais punir o próprio corpo na perspectiva na qual o pecado ele vem somente dentro da nossa mente, ou é consumado dentro da nossa mente. Seria algo impossível para nós e teríamos um monte de membros mutilados dentro da igreja. Então essa não é a perspectiva que nós cremos, e assim nós entendemos acerca da luz da palavra de Deus, que não era isso que Jesus estava ensinando, porque senão muitos dos discípulos também estariam mutilados por conta de muitos e diversos pecados que Jesus os corrigiu no decorrer do seu ministério. Então nós entendemos que aquilo que Jesus está ensinando, e por que ele usou esses exemplos, nós vamos ver que quando Jesus diz isso, ele estava tentando trazer algo que chamasse a atenção, algo que fosse literalmente radical aos olhos da multidão, aos olhos dos discípulos, para que eles pudessem entender aquilo que ele estava ensinando.
Então, furar o olho, ou tirar o olho, ou cortar a mão, nos remete a entender algo radical, algo que tem valor para nós, algo que é precioso para nós. Posso perguntar para cada um dos irmãos, quem aqui quer ter as suas mãos cortadas? Ninguém vai dizer, eu quero, por quê? Porque são importantes. Quem vai dizer, pode furar os meus olhos? Ninguém quer furar os olhos, por quê? Porque são extremamente essenciais para nós. Então o que Cristo estava trazendo era uma importância, era uma radicalidade para que eles pudessem entender como a perspectiva do reino que estava sendo manifesto a eles se comportava, como o reino funcionava. Então Jesus traz algo radical. Olha, algo muito importante para vocês, o olho e a mão, algo de extrema relevância, algo de extrema importância no corpo, o olho e a mão. Vocês compreenderam isso, multidão? Compreenderam isso, discípulos? Entenderam a importância do olho? Entenderam a importância da mão? Então agora eu vou ensinar para vocês como o reino funciona, levando em conta essa radicalidade que eu estou nos ensinando. E ele vai dizer assim, se o teu olho direito te escandalizar. Então o que Jesus está dizendo, olha, o teu olho ou a tua mão, que nós já entendemos que não pode ser literal, porque nós seríamos todos mutilados, remete a algo importante para nós, algo de extrema funcionalidade em nossas vidas. Mas Jesus vai dizer, olha, este algo de extrema importância, este algo de suma importância no seu corpo, se ele te levar a escandalizar, este algo que você considera tão precioso, se este te levar a você a escandalizar, levar você a pecar, você precisa entender o que você precisa fazer com este algo, mesmo que seja tão precioso como o seu olho, mesmo que seja tão precioso como a sua mão, como os seus pés, como os seus membros. Se este algo que você tem como tão importante na sua vida está te levando a se afastar de Deus, porque o pecado faz separação do homem com Deus, entenda o que você precisa fazer. Então Jesus começa a ensinar para eles acerca daquilo que ele estava dizendo. Olha, arranca-o e tira para longe de ti. Então Jesus estava ensinando algo tão importante como o olho, algo tão sublime e importante como a funcionalidade do corpo na qual eu te dei. Você precisa entender que independente do que seja este algo que você tem como importante, se está te levando ao escândalo, se está te levando a pecar, se está te levando a afastar de Deus, você precisa cortar, você precisa se separar, você precisa se afastar daquilo que está te levando a pecar, daquilo que está te levando ao escândalo, mesmo que isso seja algo tido para você como de extrema importância. E Jesus continua, pois te é melhor que perca um dos teus membros, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Então aqui nós temos a consumação daquilo que Jesus está ensinando nesses 4 versículos. Então nós temos aqui um exemplo dado, e aqui nós começamos a aplicar em nossas vidas. Nós temos que entender que nós, durante a nossa caminhada, que nós estamos aqui nessa terra, nós colocamos muitas coisas como importantes em nossas vidas, coisas tamanho importantes, como um olho importante para o corpo, como uma mão é importante para o corpo. E para nós, essa coisa, este algo em nossas vidas, é de extrema necessidade. Mas Jesus está ensinando de que se há algo em nós, de que se há algo que nós nos apegamos, de que se há algo que nós temos por valioso e precioso em nossas vidas, nos leva a escandalizar, nos leva a pecar, nos leva a afastar do nosso Deus, que nós arranquemos este algo, que nós cortemos este algo. Se Jesus parasse por aqui, nós ficaríamos com uma dúvida na cabeça, mas por que eu devo fazer isso? Por que eu devo cortar? Por que eu devo me desapegar? E nós temos que entender por que Jesus usou esses 2 exemplos. Isso é de extrema importância para o corpo, e há algo sendo ensinado aqui. Seria doloroso para nós arrancar o próprio olho? Seria doloroso para nós cortar a nossa própria mão? Então Jesus está ensinando que a perspectiva do reino, ela vai trazer para aquilo que nos afasta de Deus uma certa dor, um certo desconforto, uma certa vontade de dizer, mas Deus, eu preciso abrir mão disso, Deus, eu preciso verdadeiramente cortar isso, mas eu gosto tanto, mas Deus, eu estou tão apegado a isso, mas quando eu te aceitei eu já era assim, Senhor, mas eu sou tão apegado, isso eu conquistei com a força do meu braço. Então o que nós entendemos, como o reino funciona,
entendendo que Jesus estava ensinando para os discípulos e para a multidão como o reino que ele estava anunciando funciona. Então nós temos que entender que aquele evangelho que nos alcançou e que nos chamou, agora que nós fazemos parte da família de Deus, nos confronta a entender que as coisas celestiais são mais importantes que as coisas humanas. As coisas que vêm do alto estão acima das prioridades que nós temos como importantes na terra. E aqui nós entendemos como nós deveríamos ou como devemos nos comportar quando estamos diante da palavra de Deus. Porque nós nos comportamos assim. Quando nós somos confrontados pela palavra, nós começamos a endurecer o coração, nós começamos a resistir e dizemos: mas Senhor, eu não quero abrir mão dessa amizade, Senhor, eu não quero abrir mão deste bem material, Senhor, é tão importante para mim isso que eu conquistei, mas meu Deus, meu ciclo de amizade é tão bom, desde criança eu conheço essas pessoas. Mas Jesus está ensinando, mesmo que seja importante, mesmo que seja algo valoroso, se te faz afastar de Deus, se te faz afastar da palavra, mesmo que vá doer como arrancar o olho, mesmo que vá doer e te deixar desconfortável, como cortar a sua mão, que você corte esse laço, que você corte essa amizade, que você corte esse apego que você tem a este algo, a este alguém. Para quê? E aqui que nós entendemos duas coisas de tão profundidade que há nesses dois versículos. Primeiramente, a justiça de Deus, a justiça de Deus sendo aplicada. E segundo, como Jesus amava os discípulos e a multidão e ama a nós. Nós temos que entender que Jesus estava ensinando isso para que os discípulos pudessem compreender aquilo que estava sendo ensinado. E já entendemos de antemão que o desejo de Deus é que nenhum homem se perca, é que ninguém seja condenado, é que ninguém vá a este lugar. Então a primeira perspectiva, a perspectiva de justiça, na qual Jesus vai dizer: olha, se você então vai se apegar ao seu olho, ou a este algo que te faz pecar, ou a este algo que você está apegado, se você vai apegar a esta mão, a este ciclo de amizade, a este pecado, a isso que você está fazendo, que está te afastando de Deus, entenda uma coisa: há uma consequência, há agora algo que vai ser submetido a você por não abrir mão deste algo, por não abrir mão disso que está te afastando de Deus. E Jesus vai dizer: é melhor que se perca um dos teus membros, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Esta palavra é melhor. Ela traz um contexto e um contraste dentro desse texto incrível, porque primeiramente Jesus está trazendo algo que para nós como humanos é importante. O olho é precioso, a mão é preciosa. Então vamos lá aplicarmos para nós. O que nós temos feito? Qual é o nosso ciclo? Qual é o nosso apego? Qual é este algo, este alguém ou esta coisa que nós estamos tão apegados, mas que nós sabemos pela palavra de Deus que estamos escandalizando, que estamos nos fazendo afastar do Senhor? Então nós temos muitas coisas na nossa vida que nós temos como importante, mas nós precisamos entender que aquilo que nós temos por importante aqui na terra não podem se comparar às coisas celestiais, não podem se comparar à glória que vem do céu para nós. As coisas do céu são de extrema e de suma importância, que estão num nível muito maior de importância do que as coisas daqui da terra. Era isso que Jesus estava ensinando nesses dois versículos. Entendam isso. O amor que eu tenho por vocês, discípulos, o amor que eu tenho por vocês, a multidão, eu prefiro, eu desejo, é melhor para vocês chegarem até o céu que eu estou preparando para vocês, todos mutilados, não fisicamente. É isso que nós precisamos entender. Jesus estava dizendo, mesmo que seja preciso cortar os laços de amizade, mesmo que você tenha que ser excluído daquele meio que você convive, mesmo que as pessoas te odeiem, mesmo que você não seja amado, mesmo que você seja perseguido. Nós vimos isso a partir do versículo 2 e 3, Jesus falando sobre as bem-aventuranças, os que choram, os que são injustiçados, os que têm fome e sede de justiça. Jesus estava dizendo que a pirâmide do reino, a qual nós vamos entender que as coisas são totalmente ao contrário. As coisas são ao contrário do reino dos céus. Aquilo que nós temos como importante não pode ser colocado acima daquilo que o céu nos diz que é importante. Então, para nós, os nossos dias, e para hoje, nós entendemos essa palavra,
Nós temos que entender que é Jesus que está ensinando isso. Olha, irmão, eu não sei o que tem acontecido, não sei o que tem te afastado de Deus, o que tem me afastado de Deus eu sei, mas eu preciso entender que mesmo que isso doa em mim, mesmo que eu precise cortar alguns ciclos, cortar alguns ambientes, mas é melhor chegar no céu, é melhor chegar no céu chorando, é melhor chegar no céu gemendo, é melhor chegar no céu faltando algo que o ser humano tem como importante na terra, do que ir para o inferno com tudo aquilo que nós temos como importante neste mundo. É isso que nós precisamos entender. Então dói abrir mão de certas amizades, tal quanto arrancar um olho. Dói abrir mão de um ciclo que você vive, de algo que você ama, de algum bem material que você conquistou com tanto esforço. Dói quanto cortar uma mão. Mas é mais importante chegar no céu sem esta mão, sem este olho, seja o que for, do que ir para o inferno apegado àquilo que te afasta de Deus. E é isso que Jesus está ensinando, e aqui que nós aprendemos o amor de Jesus pelos seus discípulos e pela multidão e por nós. Olha, mesmo que vocês cheguem aqui no céu mutilados, deixe que eu enxugue as suas lágrimas, deixa que eu reponha esses membros que vocês perderam, este olho que você furou, eu coloco ele de novo. É melhor chegar nas mansões celestiais, no lugar que eu estou preparando para vocês, na qual ele vai citar em João 14, eu vou para os céus e vou vos preparar lugar. Se não fosse assim, não teria dito. Jesus foi para o céu e está nos preparando lugar. Entenda isso, irmão. Entenda isso. Há a justiça de Deus como condenação do inferno àqueles que se apegam às coisas deste mundo, mas há também um amor sendo manifesto quando você abre mão. Irmão, entenda isso, mesmo que vá doer, mesmo que vá te deixar desconfortável, entenda, se a palavra está te confrontando, se o Espírito está te confrontando, desfaça dessa amizade, desfaça desse apego, desfaça daquilo que tem te feito inclinar para o pecado e apegue-se a mim. Vai doer, vai te deixar desconfortável, vai ser doloroso, você vai chorar, mas é melhor chegar no céu, é melhor desfrutar da eternidade comigo do que ir para o inferno com este olho, com essa mão que te afasta de Deus. Irmãos, olha o que está sendo ensinado nesses dois versículos. Como Cristo conseguiu, na sua infinita sabedoria, trazer tamanha grandeza dentro de uma lei, dentro daquilo que os homens entendiam apenas como algo físico. Adultério, tá bom, não vou adulterar. Então o que te faz pecar? São as redes sociais, é o acesso a uma televisão, a um celular, a um computador, é uma amizade no serviço, na rua, é uma mentira que você conta às vezes, é uma fofoca, é um disse-me-disse aqui e ali, é ira, eu não sei. A Bíblia nos ensina acerca dos pecados, você é confrontado a todo tempo pela Bíblia, você precisa entender o que a Bíblia está te dizendo para mudar. Então a palavra desta noite é essa, vai doer sim, entenda isso. Abrir mão daquilo que nós nos sentimos bem não é fácil, mas é melhor para nós. O amor de Deus está sendo manifesto desta maneira, e o Espírito Santo diz para nós nessa noite: abra mão do que te afasta de mim, abra mão daquilo que te faz pecar. Intitulado Culto de Jovens, agora uma palavra para vocês: abra mão daquilo que atrai vocês para o mundo. É chamativo, é bonito, é belo, traz o desejo à tona, mas entenda, tudo isso nos leva ao inferno, à condenação. Então, jovens, é melhor chegar no céu sendo taxados de quadrados. Olha lá o crente, olha lá o fulano, olha aquele lá, olha como ele se comporta. Igreja, é melhor chegar no céu sendo humilhado pelos homens. Olha como ele se veste, olha como ele faz, olha como ele é bobo. É assim que o mundo diz. Por quê? Porque nós trabalhamos com honestidade, nós respeitamos, nós não respondemos os nossos inimigos na mesma altura. Mas é melhor chegar no céu vivendo a perspectiva do reino do que ir para o inferno com aquilo que a palavra nos ensinou a confrontar. E que Deus possa abençoar a cada um dos irmãos, e que nós possamos continuar firmes e constantes nesta palavra, neste evangelho, nesta cruz que nos alcançou. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.